Voltando então, pessoal, nosso debate aqui sobre a literatura russa com o professor Bruno Gomide, ali da Faculdade de Letras da USP. E o professor Bruno estava falando aqui no final do primeiro bloco que, ao fim do século XIX, aquela tendência messiânica da literatura russa, por um lado foi posta em xeque por tendências que buscavam correntes similares àquelas que estavam se configurando ali na Europa, na França, ali sobretudo, da arte pela arte. Por outro lado, a inteligência, que foi assumindo um caráter cada vez mais revolucionário, achava que a literatura tinha justamente que levar esse caráter messiânico às últimas consequências para dirigir a sociedade, para dizer para onde a sociedade deveria rumar. Eu te pergunto, Bruno, com ali a eclosão da Revolução Russa, como é que você situaria as vanguardas nesse sentido? Quais foram, que papel a literatura russa foi tomando, que configurações ela foi tomando com a iminência da Revolução? Bom, o papel das vanguardas nesse processo, ele é muito difícil de ser avaliado, porque a maioria das vanguardas surge antes da Revolução. Né? A Revolução, a década de 10 na Rússia, assiste a uma ebulição cultural muito forte, muito forte. Esse período de fim de século até a Revolução é o que alguns autores chamam de Era de Prata da cultura russa, ou Século de Prata, e as traduções variam. Porque tem o século de ouro, Zalatói Viek, é o século XIX, agora vem a Era de Prata aqui. A Era de Prata. Então é esse período de experimentações artísticas e culturais que vai até pelo menos a Revolução de 17. Então, boa parte dos movimentos, o futurismo russo é um fenômeno do começo da década de 10. Ele não é um fenômeno criado pela Revolução Russa. Ele depois se adequa a ela, desenvolve formas de outras linguagens e variações, toma outros caminhos, mas ele historicamente é um fenômeno anterior à Revolução. Ele surge em 1913. E que configurações essas vanguardas vão tomando, então, com a eclosão da Revolução? Bom, basicamente, elas vão criar formas de convivência com a Revolução. Algumas apostam bastante na Revolução, outras mantêm uma distância mais ambígua. Há um grande número de correntes culturais e de vanguarda que acompanham o processo revolucionário sem necessariamente engajar-se no processo de corpo e alma. Tem grupos de prosa russa do começo dos anos 20, por exemplo, o caso de escritores como Pilniak, Zamiatin, em alguma medida, o próprio Babel, o próprio Isaac Babel, e outros tantos que participam daquilo, eles se nutrem de temas revolucionários, eles descrevem a revolução, eles representam a revolução, eles tentam agarrar esse fenômeno de várias maneiras. Então não são opositores do fenômeno, mas também não são totalmente engajados com ele, como uma parte do futurismo russo durante um certo tempo vai ser, ou como certos diretores, cineastas russos, por exemplo, a primeira produção do Eisenstein, que é muito ligada ao fenômeno da Revolução. Se a gente pegar Outubro, se a gente pegar o Encoraçado Patiomkin, é muito ligado realmente àquele fenômeno, e tentar adequar a linguagem e o tema retratado, enfim, tem uma relação muito interessante com esse universo. E há outras correntes que acompanham, que analisam, que expõem, que estão fascinadas e ao mesmo tempo um tanto espantadas com esse fenômeno, principalmente na prosa russa de ficção do começo dos anos 20. Então é um momento, sem dúvida nenhuma, muito rico. Não é à toa que ele suscita tanto interesse, é tão estudado, porque realmente é apaixonante, é muito interessante e tenta equilibrar essa dimensão estética com a política de formas as mais variadas. E aí a gente chega ao ano fatídico, digamos, de 1924, quando se dá a morte do Lenin, e aí essa figura nebulosa do século XX, quiçá a figura russa mais importante, seja no sentido histórico, seja no sentido da tragédia que decorreu a partir disso, que é a ascensão da figura do Stalin. Isso vai trazer uma série de contradições nos estudos sobre a Revolução e no próprio prosseguimento da Revolução.
você mencionou o futurismo, você pode até falar do Mayakovsky. Eu estava conversando com o Bruno aqui, eu havia até perguntado, aí ele retoma a pergunta, será que, além obviamente, dos motivos pessoais que levaram ao suicídio do Mayakovsky, será que nós podemos atribuir essa virada extremamente contraditória e repressiva da Revolução Russa para que vários artistas se vissem na contramão agora desse movimento? Mayakovsky se suicidou. Eu até perguntei ao Bruno se o Mayakovsky havia sido suicidado, se ele havia sido assassinado pelas estruturas de repressão. Como é que, após essa ascensão do stalinismo, a arte, que cara ela vai tomando? Qual vai ser o papel da literatura com a ascensão do Stalin, Bruno, ao poder? Bom, há uma série de mortes de artistas nesse período que sinalizam para que alguma coisa está indo muito errado. Tá? Então há a morte do Yesenin primeiro, em 25, que, diga-se de passagem, o Mayakovsky criticou duramente. Tá? O Mayakovsky, quando o Yesenin se suicida em 25, o Mayakovsky escreveu muito duro em relação ao Yesenin, dizendo que era covardia dele, que ele tinha abandonado a luta pela construção da pátria socialista. Em outras palavras, o Mayakovsky utiliza um discurso que depois vai ser utilizado pelos cães de guarda do regime em relação ao Yesenin. Ele pode ter sido forçado a escrever isso, Bruno? Eu não acredito. Eu acho que Mayakovsky falou isso sinceramente. Tá? Sinceramente. Depois o Mayakovsky morre nos anos 30, enfim, se suicida em 1930. Depois a morte de Gorky em 36, que também é uma outra sobre a qual pairam muitas dúvidas. Não há dúvida que a época dos anos 30, com Stalin já firmemente no poder, é mais ortodoxa, menos fluida, muito mais repressiva do que o período anterior. Especialmente durante os primeiros anos da Revolução. Quanto a isso, não há dúvida. Agora, é bom também a gente não estabelecer cortes muito confortáveis na apreciação que fazemos do período. Os anos 20 também tiveram muita repressão. Também tiveram muita repressão. O Lenin, então, durante a Guerra Civil, você até me disse, bastante. Mandou matar muita gente, repressões ali, eu digo, mandou matar não no sentido imediato, mas de repressão política durante a Guerra Civil ali? Houve muita repressão a intelectuais, a dissidentes, que justifica-se normalmente do ponto de vista dos bolcheviques, da narrativa deles, como algo que tinha que ser feito necessariamente nas condições de fato muito duras da Guerra Civil. Mas esse é um tema delicado. Você justificar pelas condições históricas... O Maquiavel poderia muito bem se aproximar dos bolcheviques para falar isso, né? É o que o Stalin fez nos anos 30, ele justificava a repressão feroz que fez, tendo em vista a guerra que se aproximava. Ele dizia, olha, isso tinha que ser feito porque senão a União Soviética não teria condições. Então você sempre pode, de uma maneira maquiavélica, justificar pelas condições históricas que obrigaram a isso. Então houve muita repressão a artistas, a intelectuais, desde o primeiro momento da Revolução Russa. Isso não há dúvidas. O Gumilyov, o poeta Gumilyov, foi executado pelos bolcheviques, foi fuzilado pelos bolcheviques, e isso já marcou um certo divórcio de uma parte da inteligência em relação ao novo poder. O Alexander Blok morreu em condições terríveis durante a Guerra Civil. O Hliebnikov, o poeta Hliebnikov, figuras que morreram de fome, doença e desespero e sem a menor ajuda dos bolcheviques que sabiam muito bem o que estava acontecendo com eles. Então, de certa maneira, eles foram deixados para a morte, convenientemente. E aí, eu vou perguntar ao Bruno já sobre a questão da configuração do realismo socialista, mas antes, pessoal, eu gostaria de perguntar ao Bruno sobre uma curiosidade que eu tenho, até comentei com ele e retomo aqui para falar com vocês. Enquanto eu morei ali em Moscou, de 2008 para 2009, nesse ano que eu fiquei lá, eu estudava, fiz um curso de russo lá, na Universidade Russa da Amizade dos Povos, que no período ela foi formada ali na década de 60 e tinha o nome do líder africano do Congo, Patrice Lumumba, né? E ela,
o discurso oficial era a integração dos povos, mas muitas vezes era a questão da formação de quadros para a Revolução do Terceiro Mundo, na África, na Ásia, na América Latina também. E continua a haver muitos estudantes de várias procedências do mundo lá no nome, a sigla em russo é RUDN. Muito bem. Havia um saguão ali onde eu estudava, e esse saguão, os russos têm um apreço muito grande pelos seus escritores, até num sentido nacionalista nesse ponto, e havia fotos dos grandes escritores espalhadas ali pelo saguão. Só que eu não consegui encontrar a foto do escritor que justamente eu estudava, que é o Dostoiévski. E eu fiquei perplexo com isso, porque nós aqui no Brasil, sobretudo o Bruno dá aula ali na Faculdade de Letras, o professor Boris Schneiderman, fundador da cadeira de russo ali da USP, tradutor do Dostoiévski, a gente tem uma relação aqui no Brasil, vamos para falar aqui de São Paulo também, mas no Brasil como um todo, muito forte com o Dostoiévski. E eu não vi a foto dele ali. Fiquei perplexo e comecei a pensar se por conta dessas contradições da obra do Dostoiévski, essa característica de ser chamado de reacionário em grande medida, ele não havia se tornado uma persona não grata para esse regime soviético. Se o Dostoiévski, esse grande escritor messiânico, talvez o maior junto com o Tolstói, e a União Soviética tinha esse discurso de transformação do mundo, de espraiamento da revolução ali no princípio, como é que foi essa relação das estruturas de poder soviéticas com o Dostoiévski, Bruno? Bom, essa sempre foi uma relação incômoda. Tá? O Dostoiévski era o estranho no ninho, ele era o elemento perturbador no arranjo bem ordenado da literatura soviética oficial. Tolstói, Pushkin e outros serviam melhor para certos modelos de realismo do que Dostoiévski, muito melhor. Então, Dostoiévski não podia ser simplesmente expurgado, porque eles já adquiriram uma afeição universal. A gente, como conversou antes, ele era um dos criadores do século XX. Dostoiévski tinha uma importância fundamental reconhecida, então não podia ser simplesmente retirado da pauta. Mas ele podia ser manuseado com cuidado. Então, ele podia, por exemplo, ser retirado de livros escolares, ele podia receber edições críticas menos caprichadas. Se você compara as edições de Tolstói e as edições de Dostoiévski, as de Tolstói têm um aparato crítico muito maior, enfim, então você vê que há um investimento muito maior naquilo e que Dostoiévski fica ali quase marginalizado em comparação. Eles retiravam partes da obra do Dostoiévski, dos romances, Bruno? Podiam retirar partes, podiam não publicar certos romances, especialmente Os Demônios, que era um romance enfim, político contra os antepassados intelectuais dos bolcheviques ou contra a esquerda russa. Esse era um romance especialmente mal visto. De modo geral, a crítica a Dostoiévski tinha duas vertentes. Uma política, porque Dostoiévski era um adversário da esquerda russa de sua época. Apesar de ter feito parte dela em algum momento da vida. Apesar de ter feito parte dela em algum momento. Então tinha esse desconforto em relação à política e tinha também o desconforto com o chamado psicologismo de Dostoiévski, que era associado com investigações por lados obscuros da mente. Isso remetia a uma esfera psicológica, mórbida, modernista, inclusive, que evidentemente não fazia parte da pauta oficial. Há poucos dias tivemos no curso da USP uma professora russa que mencionou uma palavra russa, um termo cunhado no período soviético. Em português seria algo como dostoiévskismo, ou seja, cunhou-se uma palavra para designar esses estados de alma mórbidos e psicopatológicos e degenerescentes em literatura e em arte, retirados da obra de Dostoiévski e que não poderiam ser admitidos na arte soviética. Há um texto famoso do século XIX, escrito por um crítico fundamental da esquerda russa, que é o Mikhailovsky. Inclusive vai sair uma tradução desse ensaio em breve num livro que eu estou organizando, chama-se Antologia do Pensamento Crítico Russo. E tem esse ensaio. Vai sair por qual editora? Vai sair pela editora 34, até o fim do ano. E esse ensaio do Mikhailovsky tem quase 100 páginas, portanto é um pequeno livro. Ele chama-se Um Talento Cruel. E é exatamente sobre Dostoiévski.
E aí o Mikhailovsky fala que o Dostoiévski, ele é um gênio, sem dúvida nenhuma, só que é um gênio mórbido. É um gênio que só descreveu aspectos perversos, doentios do homem. E que, portanto, ele não pode servir de modelo para uma nova literatura. E esse ponto que o Bruno está mencionando é muito interessante, por quê? Ele falou, o Bruno está trazendo a noção do dostoievskismo como esse apelo ao psicologismo, a essa questão psicopatológica. É interessante perceber que os soviéticos prescreveram a psicanálise, mas não apenas eles. Os nazistas, isso aqui é muito interessante, também prescreveram características da arte moderna, com inclusive um substantivo, que é o que foi colocado aqui pelo Bruno, e se aproxima dessa noção, olha, contraditoriamente da noção de um crítico da esquerda como Mikhailovsky, porque a noção de degenerescência que os soviéticos traziam como da arte burguesa e os nazistas traziam, é curioso, os nazistas associavam essa degenerescência ao bolchevismo judaico, aqueles que eles falavam como bolchevismo judaico, porque eles utilizavam a noção cosmopolita dos judeus associando aos bolcheviques. Mas aí vem a questão, e até indico a vocês, pessoal, um documentário muito interessante que é o Arquitetura da Destruição, do Peter Cohen, que é um judeu sueco, está analisando toda a formação do nazismo, um brilhante documentário, e isso nos traz para perto da Rússia por quê? Em determinado momento, os nazistas fizeram a exposição da arte degenerada, que é algo horrível, e eles colocavam retratos expressionistas ao lado de fotos de retardados mentais, de pessoas que tinham, digamos, o corpo deformado, o rosto deformado. Que nós esperássemos isso dos nazistas não parece uma grande surpresa, digamos assim. Agora, ver uma proximidade do discurso bolchevique, de degenerescência burguesa, de dizer que a arte moderna é algo não é sadia, até esse termo era utilizado, isso não é algo que nos torna perplexos diante dessa proximidade entre dois espectros tão distantes politicamente, mas que tinham um substrato ideológico, nesse caso, comum em relação à arte moderna, Bruno? Bom, você apontou bem que a origem do desconforto é em relação à arte moderna, a experimentação modernista em suas variantes. Né? Mas eu gostaria também de apontar, e aí num ponto de vista diferente desses que você mencionou, numa origem diferente, mas convergindo o ponto de vista, porque o Tolstói disse no final do século XIX, em O que é Arte, que é um texto que, claro que não é antecessor do nazismo nem nada desse tipo, longe disso, enfim, o Tolstói é um rebelde, é uma figura inquieta e completamente crítica em relação a formas de poder autoritárias, mas o Tolstói, em O que é Arte, ele fez uma condenação muito veemente da arte moderna na sua época, ou seja, principalmente o simbolismo, no final do século XIX, em termos muito próximos a esses que você apontou. Ou seja, ele dizia que é uma arte incompreensível, que é uma arte doentia, que é uma arte que não pode servir de parâmetro para a constituição da verdadeira arte. Então, essas raízes são muito variadas, muito diversas e, às vezes, insuspeitadas. E essa, digamos, asepsia da arte moderna pelos bolcheviques não leva ali a uma queda do poder da literatura russa com o realismo socialista, Bruno? O realismo socialista, ele é um tema muito discutido desde 1934, que é um tema bastante discutido. Tradicionalmente, a narrativa histórica foi apontar o realismo socialista como algo imposto exclusivamente por diretrizes partidárias, o que tem boa dose de fundamento, claro. Agora, nos últimos anos, há alguns historiadores da cultura russa que têm tentado ler o realismo socialista de um ponto de vista mais complexo, como, em parte, fruto de uma ortodoxia que o partido queria implantar, sem dúvida nenhuma, mas também em função de certas demandas estéticas de diversos setores da sociedade russa. Algumas, inclusive, respondendo a tradições muito antigas
da própria cultura russa, da própria cultura literária e artística russa. E alguns autores chegam, e aí numa versão mais radical, uma releitura mais radical disso, de apontar o realismo socialista, em certo sentido, como continuador de algumas ideias da vanguarda russa, e não como sua oposição total. Não como sua oposição total. Como é que eles justificam isso, tendo em vista esse papel dos dirigentes de coibir as experimentações da arte moderna, Bruno? Pois é, os dirigentes, eles tomavam medidas repressivas, isso não só no campo da política, mas eles dificilmente faziam medidas que não atendessem, de algum modo, a algum tipo de expectativa, mesmo o Stalin. Claro que o que ele fazia tinha um grau de arbitrariedade do poder central muito grande, sem dúvida, mas os historiadores sociais da história social russa, dos anos 70 para cá, têm tentado mostrar muito a ligação que há entre a maioria dessas iniciativas da cúpula com movimentações de base, mostrando que, de certa maneira, essas diretrizes do alto eram resultado de pressões vindas da base russa. Então, claro que não dá aqui para a gente esmiuçar esse ponto, mas simplesmente indicar que talvez ele seja mais complexo do que a ideia tradicional de que foi somente por decisão partidária, ou seja, certo dia os escritores russos acordaram, leram o jornal de manhã e viram: o realismo socialista está implantado. O programa é esse. É esse feito por uma corja, uma camarilha de figuras mais ou menos mefistofélicas, ou seja, vários deles têm contribuições. Há uma autora interessante americana, Catherine Clark, que tem um capítulo que mostra uma série de metáforas e imagens. Em que livro? Chama-se Petersburg. Tem um subtítulo, mas enfim, o título principal é Petersburgo, The Crucible of Cultural Revolution. Esse é o título. A Crucible é uma espécie de cadinho, digamos, um cadinho da Revolução Cultural. E ela mostra como que há uma série de metáforas e imagens criadas por intelectuais da vanguarda heróica no final dos anos 10, que antecipam, ponto a ponto, temas, imagens que vão aparecer nos anos 30, no período stalinista. Então, por exemplo, é uma coisa muito rápida, mas a ideia de purificação, de criação de um espaço purificado de dissonâncias. Termo extremamente problemático à época, né? Problemático. Isso aparece com muita força em intelectuais ali de 1918, 1919. É só um exemplo muito rápido, mas só para bancar um pouco o advogado do diabo. Claro. Mas bagunçar o coreto. É interessante pensar que a censura teve um papel na constituição da ironia e da complexidade da obra no século XIX, e, de certa maneira, os bolcheviques, os pais do bolchevique que ficaram nas prisões do czar, refinaram a censura e, de certa maneira, em várias obras, impossibilitaram que as obras tivessem uma autonomia maior. Você poderia dizer isso, não? Sim, a censura soviética, ela tem muitos pontos de contato com a censura czarista, ao mesmo tempo que diferenças também muito grandes. Infelizmente a gente vai ter que terminar o programa aqui, pessoal, porque esse debate obviamente poderia se prolongar. Eu quero agradecer muito a presença do Bruno. Bruno, muito obrigado. Muito obrigado a vocês pelo convite, muito legal conversar, estamos à disposição. Tá bom. O Bruno, ele voltará ao Espaço Heráclito no futuro, então, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês aqui. Até a semana que vem, então, com mais um Espaço Heráclito. Um abraço, tchau, tchau.